What time is it? Que horas são? Bom, hoje vamos falar sobre tempo. Como que eu perguntaria ou informaria sobre as horas em inglês. Eu sou Anderson Amorim e estamos começando mais uma aula de inglês. Bom, quando se fala de tempo ou horas em inglês, a primeira coisa que se precisa saber é que as horas elas são contadas de 12 horas e depois mais 12 horas. Elas não são contabilizadas em 24 horas corridas, como no nosso idioma, no português. Como que eu faço para diferenciar as primeiras 12 horas antes do meio-dia das 12 horas posteriores após o meio-dia? As primeiras 12 horas eu uso a sigla AM após o número da hora, que significa, é uma sigla, né, do idioma latino, que quer dizer ante-meridian, que quer dizer antes do meio-dia. Após o meio-dia, usa-se a sigla PM, que quer dizer post-meridian, após o meio-dia, tá? Essa é a primeira curiosidade que se precisa saber sobre o tempo em inglês, quando se fala de horas. Então, quando utiliza-se a pergunta what time is it? Quando eu quero perguntar a alguém as horas, se for 9 horas da manhã, eu responderia it's 9 a.m. São 9 horas da manhã. Ou it's 9 p.m., 9 horas da noite. Tá? É um exemplo rápido aí. O próximo tópico é... Bom, como já foi dito, né? Antes de meio-dia, usa-se o termo, a sigla AM, e depois de meio-dia, PM. Quando eu falo de meio-dia em ponto, é comum usar o termo noon para meio-dia. Daí o porquê da palavra good afternoon. Bom depois de meio-dia. Good afternoon. O equivalente a boa tarde. Bom, e meia-noite eu uso o termo midnight. Midnight. Mais uma curiosidade aí sobre as horas. Bom, o próximo ponto é que quando eu falo de horas exatas, e eu não utilizo o termo AM ou PM, mas quando falado, ou até mesmo escrito, e alguém me pergunta as horas e eu falo de horas exatas, por exemplo, 9 horas em ponto, 10 horas em ponto, 11 horas em ponto, eu posso usar o termo o'clock também. Exemplo, what time is it? It's 7 o'clock. São exatamente 7 horas. It's 2 o'clock. São exatamente 2 horas. Como a pessoa está naquele momento presente, se for um período da tarde, ela saberá que serão 2 horas da tarde, ou se ela estiver no período da manhã, ela saberá que são 2 da madrugada ou 7 horas da manhã, tá? Esse é mais um ponto importante de se saber sobre as horas. Bom, então, partindo desse princípio, vamos aprender uma das formas que, para os falantes de português, é mais fácil de associar. Depois vamos para o segundo ponto, que também é utilizado por nativos da língua inglesa, mas não é tão comum no português. Então vamos começar da forma mais fácil, né? Por exemplo, quando alguém me pergunta que horas são, e eu vou responder são 2h15,
No inglês, what time is it? E eu vou responder, it's 2:15. It's 2:15. São 2:15. Quando alguém me pergunta a mesma coisa, e seriam, por exemplo, 3:30. It's 3:30. It's 3:30. São 3:30. São 4:45. It's 4:45. São 2:55. It's 2:55. E assim sucessivamente. Essa é uma forma bem fácil de associar para falantes da língua portuguesa, porque é só literalmente traduzir. Mas existe uma outra forma de se falar as horas em inglês para nativos ou falantes de inglês não nativos, que também é bem comum na língua deles, porém para nós não é tão comum. Então eu vou explicar no passo a passo como que funciona e como que eu falaria essas horas em inglês. Bom, a primeira coisa que se precisa saber é que uma hora, como todo mundo sabe, ela é dividida em 60 minutos. E a metade desse tempo são 30 minutos. No inglês é comum se falar, por exemplo, 2:30. Já se passaram 30 minutos ou já se passaram a metade de uma hora após as 2 horas. Eles fragmentam a hora para se falar que são 2:30. Por exemplo, what time is it? Que horas são? São 2:30. It's 2:30. Já se passaram a metade de uma hora depois das 2. Ou seja, it's half é a metade. Metade de uma hora já se passou. 2 já se passaram 30 minutos ou a metade de uma hora depois das 2, para se falar que já se passaram, que são 2:30. 2:30. Vou dar mais um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. São 5:30. It's 5:30. A metade de uma hora após as 5. It's 7:30. São 7:30. Ou 30 minutos ou a metade de uma hora após as 7. O equivalente a 7:30. Ficou claro essa parte, gente? Dito isso, vamos para o segundo ponto, que também é uma subdivisão ou mais uma quebra das horas em inglês. Bom, esse segundo ponto é um pouquinho mais delicado de se explicar. Por quê? Usam-se os termos after e to no inglês quando eu quero falar after, os minutos que passaram daquela hora exata, e to, o tempo que falta para se chegar àquela hora exata. Como assim? Quando eu falei que half quer dizer metade, significa que eu dividi a hora de 60 minutos em 30 minutos. 30 minutos, 30 minutos. Half é a metade. A quarter, isso significa que eu dividi a hora em 4 partes. A quarter é o equivalente a 1/4 de hora. Ou seja, se uma hora ela vale 60 minutos, half são 30 minutos de cada lado,
A quarter significa que eu dividi essa hora em 4 partes e cada quarter equivale a 15 minutos. Eu divido a hora em 60 minutos em 4 partes. Cada parte equivale a 15 minutos. 15, 30, 45, 60. Tá? Ficou claro até aqui? Vamos para a explicação agora. Vamos pegar o exemplo. What time is it? Que horas são? It's a quarter to 3. It's a quarter to 3. Tradução. Falta-se um quarto de horas para se chegar às 3 horas em ponto. Se falta um quarto de horas para se chegar às 3 horas em ponto, significa que faltam 15 minutos para as 3. Ou seja, se faltam 15 minutos para as 3, estou falando que agora são 2h45. It's a quarter to 3. It's a quarter to 3. Faltam 15 minutos ou um quarto de horas para se chegar às 3 horas. Tá, mas e qual que é a outra forma de se falar quando eu uso o past? Vou pegar o mesmo exemplo para vocês entenderem a diferença. Quando eu falo it's a quarter to 3, eu estou falando de 2h45. Agora, pegando uma situação similar. What time is it? E eu respondo it's a quarter after 3. It's a quarter after 3. Que horas são? É um quarto de hora depois das 3. It's a quarter after 3. It's a quarter after 3. Um quarto de horas depois das 3, ou seja, são 15 minutos após as 3, é o equivalente a 3h15. Entendeu a diferença, gente? It's a quarter to 3. Falta um quarto de horas até as 3, ou seja, são 2h45, ou faltam 15 minutos, um quarto de horas, para chegar às 3 horas em ponto. It's a quarter after 3. It's a quarter after 3. São 15 minutos ou um quarto de horas depois das 3 horas. O equivalente a 3h15, tá? Esse também é um ponto muito comum usado no inglês, tá? Bom, também é usado esses termos to e after para outras horas. Por exemplo, 2h55. It's 5 to 3. It's 5 to 3. Faltam 5 minutos para as 3. It's 5 after 3. São 5 minutos depois das 3. Ou it's half after 3. São 3h30. São 30 minutos depois das 3. Ou it's half to 3. Né, que faltam 30 minutos ou a metade de uma hora para as 3, é o equivalente a 2h30. Espero que tenha ficado claro isso, tá, gente? É um pouquinho confuso porque não é comum no nosso idioma a gente usar quartos de horas ou a metade de uma hora para se falar sobre tempo de relógio, tá? Mas espero que agregue no inglês de vocês. E caso seja necessário, assista essa aula de novo. Façam exercícios de fixação, porque é um tema um pouquinho delicado de se fixar.
e é preciso de muita repetição, tá? Como eu sempre falo para vocês, repitam e apliquem no seu dia a dia cada uma das aulas aqui aprendidas, se for do seu meio, né? Acredito que quando se fala de horas, sim, porque todo mundo precisa do tempo, contar o tempo para as suas rotinas, sim? Bom, eu não vou estender mais esse vídeo, eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima aula.